presidente da CPI que investiga a violência contra a mulher, deputada Marta Rocha, vai sugerir a criação de uma coordenadoria de presídios femininos. A comissão ouviu os problemas enfrentados pelas mulheres no sistema prisional. A presidente da CPI que investiga a violência contra a mulher, deputada Marta Rocha, vai sugerir a criação de uma coordenadoria de presídios femininos. A comissão ouviu nesta quarta-feira a presidente do Conselho Penitenciário Estadual, que falou dos problemas enfrentados pelas mulheres no sistema prisional. Na reunião, Maíra Fernandes apresentou o perfil da mulher que ocupa os presídios do estado. A maioria é negra, pobre, mãe e chefe de família. Elas representam 40% da população carcerária atual. O estado tem atualmente 2.077 presas, segundo a SEAP, a maioria por tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio. As gestantes e as mulheres com filhos não contam com prisão domiciliar ou regime semiaberto. A banalização da prisão é geral, tanto para homens quanto para mulheres, mas no ambiente feminino ela tem sido muito cruel. A lei de drogas tem aumentado significativamente o número de mulheres presas em todo o país. Essas mulheres nem sempre são traficantes, muitas vezes são usuárias presas como se traficantes fossem, ou nem isso. Às vezes apenas estavam em casa no momento em que houve a prisão, a batida policial, a droga estava lá e muitas vezes é o marido, o companheiro que é traficante e ela que acaba sendo presa. Existe uma banalização da prisão generalizada, uma falta de um olhar diferenciado por questões de gênero para essas mulheres que muitas vezes poderiam estar cumprindo prisão domiciliar, ou monitoramento eletrônico, ou penas alternativas à prisão, especialmente porque muitas das vezes ou estão grávidas ou têm filhos pequenos que dependem dos seus cuidados e que a prisão acaba tendo como efeito uma condenação da família inteira, porque a família se desfaz. Do ano de 2000 a 2012, a população feminina nos presídios cresceu 256%. A presidente do Conselho Penitenciário defende a implementação de um regime semiaberto eficiente, da prisão domiciliar para gestantes e do monitoramento eletrônico para mulheres que cometem crimes menos graves e não precisam ocupar vagas na cadeia. De fato, são inúmeras as questões, mas se pudesse elencar uma questão, talvez eu elencasse a necessidade de construção de uma unidade de regime semiaberto para as mulheres. Por quê? Hoje nós temos uma unidade de semiaberto que na prática é de semifechado. As mulheres ficam presas o dia inteiro na cela, como se estivessem cumprindo um regime fechado, mas na verdade estão condenadas a um regime semiaberto ou já progrediram de regime do fechado para o semiaberto e não há, no estado do Rio de Janeiro, uma unidade apropriada para o cumprimento do regime semiaberto. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, quer ouvir agora os diretores dos 6 presídios femininos do estado e sugerir a criação de uma coordenadoria. A parlamentar também falou da criação de um plano nacional de saúde nos presídios, para que os presos tenham direito à assistência médica. Há que se destacar que, embora hoje você verifique a participação da mulher no crime, há certeza que o ingresso dela no mundo do crime se dá pelo amor ou pela dor. Ou ela participa e aí, por exemplo, transporta uma droga como mula para agradar o seu companheiro, que é um grande traficante, ou ela é aterrorizada pelo seu companheiro para a prática do delito, né? Há questões que devam ser discutidas, a questão das presas grávidas, a questão da saúde das presas, há um plano nacional de saúde a ser implantado no sistema penitenciário, né? A questão das necessidades básicas das presas em razão da sua condição de mulher. No sistema penitenciário nós temos 6 presídios femininos e não temos essa coordenação. Eu repito sempre que a importância da política pública está no reconhecimento do poder que você dá a essa política pública e da sua verba orçamentária. Então, quero ouvir as diretoras, mas acho que pode ser uma boa estratégia a criação de uma coordenadoria dos presídios femininos. A CPI que apura a prática de aborto no estado pode sugerir a responsabilização dos Conselhos Federal e Regional de Medicina como coautores dos crimes praticados pelos profissionais
que não foram punidos pelas entidades. A CPI que apura a prática de aborto no estado pode sugerir a responsabilização dos Conselhos Federal e Regional de Medicina como coautores dos crimes praticados pelos profissionais que não foram punidos pelas entidades. O Conselho Federal de Medicina contradisse o que afirmou o Conselho Regional aos deputados da CPI do aborto da Alerj. De acordo com o assessor jurídico do Conselho Federal, é responsabilidade do CREMERG a punição aos profissionais que atuem contra a ética médica. Ainda segundo Turíbio Campos, o Conselho Federal é apenas para recursos. O assessor jurídico explicou que o CREMERG pode interditar cautelarmente o médico enquanto ele responde ao processo. A comissão de ética, os inquéritos que eles fazem, as sindicâncias que eles fazem e a conclusão que eles chegam, eles não punem esses médicos criminosos. Então, para mim, eles estão coautores do crime de aborto. Os parlamentares querem ter acesso aos processos em tramitação nos conselhos de medicina decorrentes da Operação Herodes. A partir do acesso ao inteiro teor desse processo, veremos se houve fato novo apresentado no recurso ao Conselho Federal que justificou essa transformação, esse abrandamento de pena. Caso não tenha, a comissão, a CPI, indicará as medidas cabíveis para que esses profissionais sejam exemplarmente punidos pelos crimes que cometeram. Os parlamentares também ouviram o Ministério Público Estadual. Fábio Muniz disse que nos últimos 3 anos, cerca de 1.000 ocorrências foram abertas no MP sobre aborto, mas que nenhum caso chegou a julgamento. Isso não significa necessariamente que sejam processos judiciais, que sejam julgamentos. Isso são resultados da busca. Podem ser procedimentos investigatórios, recursos por força de processos, enfim, uma busca é um resultado geral. A Vigilância Sanitária do município do Rio também afirmou que nos últimos 3 anos não há registro de fechamento de clínicas de aborto. Os catadores de lixo do estado querem mais participação nas discussões da prefeitura sobre o investimento dos recursos liberados pelo BNDES e pelo município do Rio para o programa de coleta seletiva. O tema foi discutido na reunião da CPI da Alerj, que apura a situação dos lixões no estado. Representantes de catadores de lixo do estado reclamam da falta de participação dos trabalhadores nas discussões da prefeitura sobre o investimento dos 50 milhões liberados pelo BNDES e pelo município do Rio para o programa de coleta seletiva. O tema foi discutido na reunião da CPI da Alerj, que apura a situação dos lixões no estado. Os catadores relataram as dificuldades enfrentadas no processo de fechamento dos lixões, além das condições de trabalho. Em 2011, foi assinado um contrato entre o BNDES e a Prefeitura do Rio, com o objetivo de apoiar o programa de coleta seletiva e incluir socialmente os catadores de materiais recicláveis. Para o representante do Movimento Nacional dos Catadores, é necessário um diálogo mais efetivo com as autoridades responsáveis pela aplicação da verba. Seria importante que as prefeituras começassem a ter a sensibilidade de não licenciar empreendimentos que não direcionem os seus reciclados para a cooperativa de catadores, não licenciar esses empreendimentos que criam plantas de reciclável dentro dos seus espaços, pegando esse material e gerando renda para eles próprios, coisas que não contêm nos seus CNPJs. Então, são questão de legislações voltadas para os catadores. O fechamento do lixão sem a inclusão do catador hoje é uma coisa que fere a lei. Então, tá tentando apoiar esses companheiros que tiveram seus aterros fechados, igual eu falei, como Itaoca, Magé, Belfor Roxo, dentre outros, Angra dos Reis, dentre outros aterros que tiveram seu fechamento sem a inclusão, amenizar o sofrimento que foi causado a esses catadores desses municípios. O projeto de reciclagem, apoiado pelo BNDES e pela Prefeitura do Rio, faz parte do cumprimento da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê um fim adequado aos resíduos por meio de centros de tratamento e coleta seletiva.
De acordo com a coordenadora do Movimento Nacional dos Catadores, das 6 centrais de triagem dos resíduos sólidos que seriam montadas, apenas uma está em funcionamento. Ela relatou a importância destas centrais. A gente passa a ter qualidade de trabalho, então a gente começa a agregar valor no mercado, começa a ter qualidade de vida para o nosso trabalho. Você tem um horário para pegar e vai ter um horário para largar. Quando a gente trabalha na rua e no lixão, a gente não tem um horário. A gente tem que fazer a renda de acordo com as demandas e o momento que surge. Também foram apresentados aos parlamentares da CPI as condições em que vivem os catadores do lixão de Itaoca, em São Gonçalo. Eu queria que eles tivessem um olhar mais humanitário para aquele povo lá de Itaoca e pudesse restaurar neles a dignidade de ter um trabalho digno e de ter uma moradia, porque como eu falei lá dentro, a casa deles é de estuque, é de pau a pique, é tampada com forro de piscina. Até quando aquelas madeiras vai suportar o sol e a chuva? Muitas das vezes tinha que mandar cobertores para lá para eles se agasalharem no frio. O presidente da CPI, deputado Dr. Sadi Noel, vai realizar vistorias para verificar os problemas destes locais e colher mais informações para o relatório final da comissão. O passo mais importante dessa CPI é resolver, logicamente, o problema de todos os lixões do Estado, mas encontrar uma solução para as vidas que vivem desse lixo, onde a gente tem que fazer inserção na sociedade, mas não esquecer que muitos não têm condições de fazer essa inserção a curto prazo e sim a longo prazo. E o primeiro passo, depois dessa audiência de hoje, é conseguir fazer uma reunião extraordinária ainda essa semana para a gente deliberar, para a gente fazer uma visita técnica no lixão desativado de São Gonçalo e contactar a Secretaria de Abastecimento e Pesca, porque, segundo informações que chegou essa CPI hoje, está faltando alimentos, porque está muito difícil a vida dos catadores em São Gonçalo, que tem pessoas passando fome. A CPI, que apura a prática abusiva de telemarketing, quer que as empresas que realizam esse serviço criem um cadastro único para que os consumidores possam solicitar a retirada dos seus dados. A CPI, que investiga a prática abusiva do telemarketing, quer que empresas que realizam esse serviço criem um cadastro único para que o consumidor possa solicitar a retirada de seus dados dos cadastros. Nesta terça-feira, a CPI ouviu o diretor-geral da Cobmax, empresa que atua nos segmentos de cobrança, venda, pós-venda, saque, helpdesk e pesquisa de mercado. A Cobmax presta esse tipo de serviço para a Claro TV e NET. Segundo Daniel Rosa, a empresa não pratica telemarketing abusivo e só manda mensagens ou realiza ligações para pessoas que realizam cadastro em seu site. Isso, o foco da Cobmax está muito voltado para a mídia online, para a questão do Google. Então, a maioria dos nossos dos clientes que chegam até a Cobmax, eles chegam através de pesquisas em links patrocinados, principalmente da palavra Claro, Claro TV, e ao acessar, ao fazer essa pesquisa, é exibido no Google AdWords os anúncios. Ao clicar nesse anúncio, ele é direcionado para o meu site. No meu site tem o 0800 e tem também uma forma de contato, que a gente chama de Me Ligue, fazemos um callback, que chama, né? Nós retornamos a ligação para o cliente naquele momento. Ele cadastra o nome dele, telefone, solicita Me Ligue, meu sistema disca para ele automaticamente naquele momento. O presidente da comissão, deputado Pedro Fernandes, disse que recebeu a mensagem de um telefone que seria da Cobmax, oferecendo planos da Claro TV, mesmo sem nunca ter se cadastrado no site da empresa. Ele disse que vai enviar um ofício para que a Cobmax informe como conseguiu seus dados e de outras pessoas que encaminharam o mesmo tipo de reclamação à CPI. Eles vão ter uma semana para nos informar o dia e hora que essas ligações aconteceram, para a gente fazer a quebra do sigilo e ver quem está mentindo. Se eu ou dezenas de pessoas que ligaram para cá reclamando, que nem entraram no site da empresa para se cadastrar pedindo essa ligação, ou ligaram para o 0800, vamos ter que identificar quem é que está mentindo nesse caso, e eu tenho certeza que vão ser eles. O parlamentar pediu ainda que as empresas que realizam o serviço de telemarketing criem um cadastro único, onde o consumidor possa solicitar a retirada dos seus dados. O objetivo dessa CPI é fazer com que todas as operadoras criem para o cidadão
um telefone onde a gente possa ligar e fazer com que o nosso cadastro seja retirado do telemarketing, para que a gente não possa ficar recebendo aquelas ligações ou mensagens indesejadas do dia a dia. Então o PROCON tem uma participação importante nesse processo e com a parceria das operadoras agora, eu acho que a população vai ficar livre daquelas mensagens do dia a dia que são totalmente indesejáveis. A CPI que investiga a crise hídrica no estado e a transposição do Rio Paraíba do Sul vai realizar visitas técnicas na estação de tratamento de água do Guandu e também na concessionária Foz 5, responsável pelo serviço de esgotamento sanitário na Zona Oeste. A CPI que investiga a crise hídrica no estado e a transposição do Rio Paraíba do Sul vai realizar visitas técnicas na estação de tratamento de água do Guandu e também na concessionária Foz Águas 5, responsável pelo serviço de esgotamento sanitário da Zona Oeste. A concessionária Foz 5 atende a 1.700.000 moradores da Zona Oeste do Rio desde 2012. O contrato de concessão do serviço vai até 2036 e nesses 30 anos a empresa pretende investir mais de R$2 bilhões. O índice de tratamento de esgoto realizado pela Foz 5 subiu de 5% para 13% e até 2016 a expectativa é que esse número chegue a 30%. Nós estamos implantando o sistema de esgoto na Zona Oeste, com foco nas bacias que desagam para a Baía da Guanabara e até o final do próximo ano já 30% da região oeste da cidade, né, da P5, terá esgoto coletado e tratado, já atendendo mais de 500.000 pessoas naquela região. A concessionária não trouxe uma apresentação para a audiência e, por isso, muitas perguntas ficaram sem respostas. O presidente da comissão vai enviar um ofício fazendo uma série de questionamentos à empresa. Nós estamos oficiando, pedindo o contrato de concessão, pedindo as metas físicas, as metas financeiras, as localizações das estações de tratamento, né? Porque a gente está interessado, né, nessa questão, mas especificamente também saber o que eles utilizam de água e como é que estão as perdas por lá. E que regiões ainda não tem água, porque se não tem água, evidentemente também não tem esgoto, né? Então isso é inerente à preocupação da nossa CPI. O deputado Luiz Paulo disse também que vai realizar visitas técnicas na estação do Guandu e também na concessionária Foz 5. Primeiro, se nós estamos analisando e tentando ter propostas para a crise hídrica, é necessário que a comissão e os senhores deputados conheçam profundamente o sistema Guandu, que é o maior sistema do nosso estado e um dos maiores do mundo, e que está completando em 2015 50 anos da sua etapa, né, de ampliação. Então, essa é uma visita técnica importante para a compreensão. E quando se chama Guandu, desde lá de Piraí, onde tem a barragem, até a estação de tratamento, passando, né, também pela estação de bombeamento. E também vamos fazer uma visita, em outro dia, à concessão da Foz, na P5, isto é, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. O secretário anuncia que todas as escolas do município do Rio vão ter programa de prevenção ao uso de drogas. O anúncio foi feito aos deputados da CPI que apura as causas e consequências do consumo de crack no estado. Na quarta audiência pública da CPI que apura as causas e consequências do consumo de crack, o secretário Felipe Pereira informou que não falta dinheiro para a instalação de centros psicossociais, álcool e drogas. R$4 milhões foi o valor repassado pelo governo federal ao estado em 2014 para a implantação dos centros. O secretário informou que a verba é transferida aos municípios e que o difícil mesmo é a manutenção das unidades. Uma tentativa de solucionar o problema é a administração através de consórcios. Nós temos trabalhado hoje junto com o consórcio do Médio Paraíba, que é um consórcio de segurança, mas tem dentro do seu consórcio, né,
uma temática, né, que eles chamam, um grupo temático que cuida de prevenção, justamente buscando a assinatura desse convênio, que será o primeiro convênio de assinatura com o governo federal do Plano CRAC com um consórcio de cidades. E esse consórcio é aqui do Rio de Janeiro, é trabalho articulado pela Secretaria de Prevenção da Dependência Química, e o governo federal tem sido muito até aberto para que a gente possa cada vez mais ampliar isso para outras regiões do estado. O secretário disse que, de acordo com uma pesquisa realizada pela Fiocruz, o Rio de Janeiro é o estado com o menor número de dependentes de crack. E acrescentou que, para prevenir e combater o uso da droga, aguarda do governo federal outro repasse. Desta vez, para implantar nas escolas dos 92 municípios do estado um programa de prevenção primária, destinado a adolescentes entre 11 e 14 anos de idade. A gente consiga no segundo semestre, sim, iniciar essa primeira fase, nesse primeiro momento que a Secretaria entrará nas escolas públicas, exatamente no segundo segmento do fundamental, que é de 11 a 14 anos, para passar para os nossos adolescentes e as nossas crianças a importância de ficar longe desse mundo das drogas. E esse é um primeiro recurso que a gente tem conseguido. Espero que, a partir agora de 2015, com novos orçamentos também aprovados no governo federal, a gente possa, junto à Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, buscar mais recursos para ampliar cada vez mais esse programa do governo do estado do Rio de Janeiro para atingir o maior número possível de crianças e adolescentes. Obviamente há muito a que se fazer e nós vamos chamar agora os demais secretários, e eu acho que esse é o próximo passo. Nós vamos chamar também a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos para ver os programas que anteriormente eram de sua responsabilidade, e também a Secretaria de Saúde, porque, obviamente, a Secretaria de Prevenção, a Secretaria de Assistência não pode trabalhar sem a saúde, porque há um trabalho de reabilitação importante, os leitos hospitalares também são fundamentais para esse trabalho. E o outro passo seria, obviamente, como avançar nas parcerias estados para efetivar a parceria pública nas prefeituras. Se esse diagnóstico nós conseguimos apresentar, acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito apresenta um relatório final muito efetivo. A seguir, tudo que foi notícia nas comissões. Aberto o prazo para a apresentação de emendas ao orçamento do ano que vem. Até já!